já está gravando. Já. Bora lá. Então, ó, o que é um corpo neutro? Um corpo neutro é aquele corpo que tem a mesma quantidade de prótons, ele também tem de elétrons, certo? Então, ele está um corpo meio que estabilizado. A gente diz que essa carga vale quanto? Qual é a carga do corpo neutro? Zero. Já que está tudo equilibrado. Mas aí, quando ele perde ou ganha elétrons, ele se torna um corpo eletrizado. É porque eu vou ter ou elétrons em excesso ou elétron faltando, certo? Aí ele se torna um corpo eletrizado. Então, se o corpo é eletrizado positivamente, é porque ele tem cargas positivas sobrando. E se ele é um corpo eletrizado negativamente, eu tenho cargas negativas sobrando, certo? Então, ó, e como é que a gente calcula a carga desse corpo? A gente vai calcular a carga de acordo com o que está em excesso, certo? Nesse caso aqui desse corpo eletrizado positivamente, eu tenho 3 cargas positivas sobrando. Então, o N aqui representa o número de cargas, então eu tenho 3. E o E é o quê? A carga elementar, que a gente sabe que é de 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Esse valor é tabelado, a gente sempre utiliza ele. Então, aqui, ó, multiplicando o 3, que é o número que eu tenho de cargas em excesso, vezes a carga elementar, eu tenho a carga desse corpo, certo? Mas a gente vem falando por enquanto, mas eu só apresentei o que era o Coulomb e não disse o que era, que vai ser o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, o Coulomb, o que é que ele representa? É a unidade de carga elétrica no sistema internacional, certo? O sistema internacional é aquele sistema que define as unidades padrões de cada unidade. No caso, na carga elétrica, a gente vai usar o Coulomb, certo? E da onde é que vem esse Coulomb? Vem desse rapaz aqui, ó, Charles Augustus Coulomb, que estudou essas interações elétricas a partir dessa balança de torção, certo? No livro de vocês tem bem explicado como é que funciona essa balança de torção, certo? Mas ele tem, ó, a gente vê aqui que ele tem um fio e nós temos aqui, ó, uma haste com 2 esferas. Então, quando ele eletriza essa esfera aqui que está parada, ele bota alguma coisa aqui por indução, para eletrizar por indução, então vai gerar uma força entre essas partículas aqui, entre essas esferas, certo? Então, ele mediu os graus aqui, ó, que essa haste se movia de acordo com a capacidade, com a quantidade de carga que tem aqui, certo? Então, vocês não precisam muito se definir nisso, mas se vocês quiserem ler melhor, mais definido, vocês podem dar uma olhada no livro de vocês, que tem falando bem direitinho o que representa essa balança de torção, certo? Então, August Coulomb foi quem estudou isso, então é desse nome que vem a unidade de carga elétrica. Então, ó, ele foi quem definiu quem? A lei de Coulomb. Ele estava estudando as interações entre as cargas e ele viu algumas coisas que vocês já deram uma lida prévia. Que seria o quê? Primeira coisa, a gente vai deixar de considerar as dimensões desse corpo e a gente vai considerar esse corpo como uma carga pontual, certo? E por que a gente vai considerar como uma carga pontual? Porque o tamanho dessas esferas, a proporção do tamanho delas em relação à distância entre elas que nós vamos estudar, a gente pode ignorar, certo? Então, ela não vai influenciar no estudo. Então, por isso que a gente vai considerar a partir de agora que a gente vai estudar a partir de cargas pontuais. Só vai interessar para a gente o valor da carga delas, certo? Então, ó, Coulomb fez alguns experimentos e ele viu algumas definições, ó. Por exemplo, ele via que a variação da força entre as cargas... Primeiramente, uma pergunta, o que é força? Quem pode responder? Porque a gente está falando em força, mas ninguém não sabe o que é força, né? Quem pode dizer aí o que é força? O que é que representa uma força? Podem falar no chat aí, viu? A intensidade exercida sobre um meio material. Muito bem, mas seria em quem... No caso aqui, do primeiro exemplo... Essa carga positiva está exercendo força em quem? Isso mesmo, na negativa. Já como a gente vai estudar a interação entre as cargas, uma carga vai gerar força na outra, certo? Se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, essa força é de atração ou de repulsão? De atração. De atração. Então, ó, essa carga positiva gera uma força nessa negativa no sentido da carga. E essa carga negativa vai gerar uma força
na positiva, atraindo ele, certo? Só que ele foi verificando aqui, ó, ele fez vários experimentos e verificou que essa força de atração, ela ia aumentando de acordo com a intensidade das cargas, certo? À medida que ele ia aumentando o valor das cargas, esse valor de força também ia modificando, ia aumentando, certo? Então, ó, o que ele viu? Ele viu que a força de interação entre duas cargas elétricas pontuais é proporcional ao produto dessas cargas. Então, o produto, o que significa o produto? Nada mais é do que a multiplicação. Então, a força é proporcional à multiplicação entre as cargas que estão atuando. Outra coisa que ele viu também, ó, é que uma coisa que influencia o valor da força entre as cargas é a sua distância, certo? Então aqui, ó, a lei do inverso do quadrado da distância é observada nas forças elétricas de atração e repulsão. O que ele foi verificando? Que duplicando a distância R, a força se tornava-se 4 vezes menor. Triplicando a força se tornava 9 vezes menor. E quadruplicando a distância, a força ficava 16 vezes menor. Sempre isso seria o quê? A distância elevada ao quadrado, o quadrado da distância, certo? Então, outra definição dele seria o quê? Que a força, ou de atração ou repulsão entre duas cargas pontuais, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, ó, a força que atua entre essas cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Então, ó, o que ele fez? Ele precisava juntar, ele viu como a força é proporcional ao produto das cargas e também é proporcional ao quadrado, inversamente proporcional ao quadrado da distância, então ele poderia relacionar essas duas propriedades, certo? Então ele pode dizer que a força é proporcional ao produto das cargas e também inversamente à distância, certo? Então veja que aqui, por enquanto, a gente está dizendo que a força é proporcional a essas considerações, certo? Para a gente considerar que a força é igual a essa proporção, aí eu preciso colocar essa constante de proporcionalidade, certo? Essa força a gente sabe que é proporcional a essa referência, mas quanto em relação a isso? Qual é a proporção disso? Então é da onde que vem esse K0, a constante de proporcionalidade, o quão proporcional essas razões levam em consideração a força. Então, ó, K0 é a constante de proporcionalidade, que no caso do vácuo, vale 9 vezes 10 elevado a nona, Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado, certo? Então, vejam aqui as unidades. Ó. N é a unidade de força, M, que é metros, é a unidade de distância, e C, que é a unidade de carga, que é Coulomb, certo? Então, toda vez que eu utilizar essa expressão que força é igual a K0, que é 1, K2 e R, o resultado da força vai dar em Newton, as cargas têm que ser colocadas em Coulomb e a distância tem que ser em metros, certo? Tomar cuidado que às vezes um problema pode dar a distância em centímetros, mas você tem que utilizar aqui a distância em metros. Mesma coisa para a força. Porém, a gente tem também a constante dielétrica do meio, certo? Que pelo que vocês leram lá no PDF, a gente viu que o meio em que essas cargas estão, ele acaba afetando a força entre eles, certo? Então, por exemplo, aqui no VAR, aqui no A, a proporção é de 1 para 1. Então, porque a gente vê que a força é a mesma, não tem tanta diferença. Mas já à medida que eu vou colocando em diferentes meios, essa força vai diminuindo, certo? Aqui na água a gente vai ver que a força fica muito menor, a força que uma carga sente na outra é muito menor ao que a gente vai verificar, certo? Então, só para começar, vocês vão tentar resolver essa questão, que é super simples, é só de você aplicar a fórmula, tá? Que seria qual? Força é igual a constante vezes a carga, a multiplicação entre as cargas, dividido pela distância ao quadrado, certo? Tentem fazer aí no caderno e daqui a pouco eu vou explicar ela. Qualquer dúvida podem falar.
Professor, Oi, pode falar. o que seria esse KO mesmo? K é a constante de proporcionalidade, que ela vale 9 vezes 10 elevado a nona. Tá, obrigada. Não. E aí, alguém conseguiu? Dúvidas? Parou em alguma coisa? Dá um número grande? Não, não é tão grande, não. Vai dar 86 a resposta. Deu errado aqui. Deu quanto? Digam aí os valores que deu de vocês, pra gente saber aonde é que foram parar esses números. A minha ficou em 859,5 vezes 10 a nona. Você... qual foi o valor da distância que você colocou? 0,3, certo. Mais alguém está tentando ou eu posso já corrigir? Corrige, professor. Então, bora lá. Então, ó, bora lá. O que ele está dizendo? Ó, duas cargas pontuais negativas, cujos módulos são Q1 4,3 microcoulombs e Q2 igual a 2 microcoulombs, estão situadas no ar, separadas por uma distância de R igual a 30 centímetros. Letra A. Desenhe uma cópia da figura. Então, vamos desenhar a cópia. Vamos dizer, isso aqui é a carga Q1 e aqui nós temos a carga Q2, certo? Com uma forma, a força que Q1 exerce em Q2. Para onde vai estar apontada a força de Q1 em Q2? Quem pode falar? Vai estar para o lado direito ou para o lado esquerdo? Isso, são de repulsão. Então, aqui em Q2, ó, vai ser essa força A ou a força B aqui? Qual é a correta? A. Isso, muito bem, é a força A. Só apagar aqui. É a força A. Então, ó, essa Q1 está empurrando o Q2 para a direita. A mesma coisa, Q2 está empurrando o Q1 para a esquerda, certo? Então, a gente já sabe qual vai ser o sentido. Então, vou botar aqui, essa aqui é a força de Q1 em Q2, certo? Então, e qual vai ser esse valor?
a força da carga 1 na carga 2 vai ser igual a quem? Ao Q0 vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado, certo? Então, vamos substituir. Q0 vale 9 vezes 10 elevado a 9. Qual o valor da carga Q1? Ó? Q1 mede aqui, ó, 4,3 microcoulomb. Então, é 4,3 vezes 10 a menos 6. Lembra que o microcoulomb representa 10 a menos 6? Certo? Acho que faltou esse detalhe também aí. Ah, olha aí. E o Q2? Q2 vai ser de 2 vezes 10 a menos 6, certo? Tudo isso dividido pela distância de 30 centímetros. Eu vou colocar o 30 aqui embaixo? Sim ou não? Por quê? Porque está em centímetros, tem que colocar em metros. Muito bem. 30 centímetros são quantos metros? (0,3 metros, certo? Então eu boto aqui 0,3, lembrando que isso aqui é multiplicado por 2, multiplicado não, elevado ao quadrado, certo? Então bora lá, vamos começar aqui. O que eu vou fazer primeiro? Ó? Primeiro eu vou resolver essa potência aqui embaixo. Então vai ficar 9 vezes 10 a 9, vezes 4,3 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6. E aqui embaixo, 0,3 elevado ao quadrado dá quanto? Muito bem, 0,09. Só que eu não vou colocar 0,09. Eu vou pegar esse 0,09 e vou transformar ele em notação científica. Eu pego a vírgula e anda quantas casas? 2. 1, 2. Então é 9 vezes 10 a menos 2, isso. 9 vezes 10 a menos 2. Por que eu fiz isso? Porque eu fazendo isso, ó, olha o que eu faço. Deixa eu botar outra cor aqui. Eu pego esse 9 e corto com esse 9. Ó. Já eliminei o 9. 9 dividido por 9 vai dar 9, certo? Então, vou fazer aqui, ó. F de 1 em 2 vai ser igual. Vou multiplicar 4,3 vezes 2, que vai dar 8,6, certo? E agora eu vou fazer as potências, ó. Ficou 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso dividido por 10 elevado a menos 2. O que eu faço? Potência de mesma base multiplicando, o que eu faço? Soma. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Sobre 10 a menos 2. Divisão de potência de mesma base, ao invés de somar, eu vou subtrair. Então, F de 1 em 2 vai ser 8,6 vezes 10, menos 3 menos 2 vai dar menos 1. Ih, peraí que eu errei alguma coisa. 12... Menos 3 aqui. Ah, sim. Menos 3, menos 2. Não, tá certo. Deixa eu ver o que eu errei aqui, que era para dar 86. Vai dar 0,86. Vejam aí se eu errei em alguma coisa. Algum expoente. 9, 6, 6, 12, menos 12, mais 9. Dá menos 3. Mais 2. Não, é menos 1 mesmo, é. 0,86 newtons, se eu for confundir. Deu para entender ou não? Dúvidas? Digam aí as sugestões. Eu não entendi muito, não, professor. Peraí. Ah, não, é 0,86 mesmo, tá certo a conta. Então, bora fazer de novo. Você não entendeu o quê? Em que parte? Digamos aí. Essa primeira parte, você entendeu isso aqui? Esse eu entendi. Até aqui você entendeu? Isso. Até aqui Aí, foi. daí eu já me perdi todinha. Tá, então vamos fazer de novo.
fazer por partes agora. Ó, eita, ficou errado. Força de 1 em 2 vai ser igual. Isso aqui eu vou repetir, ó. 9 vezes 10 a 9. Vou repetir o 4,3 vezes 10 a menos 6. E vou repetir o 2 vezes 10 a menos 6. A parte de cima eu repeti tudo. Quem eu estou resolvendo é isso daqui, ó. Que ele significa 0,3 ao quadrado é a mesma coisa que 0,3 que multiplica 0,3, certo? Quando eu faço essa conta, 0,3 vezes 0,3, vai dar 3 vezes 3, 9, 3 vezes 0, 0, 0 e 0. Então, essa resposta aqui vai dar 0,09. Ao invés de eu colocar aqui embaixo 0,09, para facilitar o meu cálculo mais para frente, eu já transformei ele em notação científica. Como é que eu fiz isso? Ó? Eu peguei o 0,09, vou apagar aqui, 0,09 e andei com a vírgula. Se a vírgula dele está aqui, para eu transformar em notação científica, eu tenho que andar com ela. Vou andar uma casa. Se eu ando uma casa, é menos 1. Se eu ando duas, é menos 2. Então, ficou quem? 9 vezes 10 a menos 2. Então, eu peguei esse valor e coloquei aqui, ó. 9 vezes 10 a menos 2. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho 9 na parte de cima e tenho 9 na parte de baixo. Como é tudo uma multiplicação em cima e é tudo multiplicação embaixo, então eu posso pegar esse 9 e cortar. 9 dividido para 9 vai dar 1. Então, eu posso cortar os dois que dá na mesma coisa. Certo? Então, só ficou 10 a menos 2 embaixo. Então, ficou como? Então, ficou 10 elevado a 9, vezes 4,3 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por 10 a menos 2. Aí, quem é que eu posso multiplicar aqui dessa conta? Eu posso multiplicar o 4,3 vezes 2, que vai dar 4 vezes 3,2 vai dar 8,6, certo? Aí me sobra quem? Sobra o 10 vezes 10 a nona, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso dividido por 10 a menos 2. Veja que eu estou multiplicando 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6. A base é a mesma. Quando a base é a mesma, eu posso repetir. Ó, vou repetir o 10, que é igual nos 3, e vou somar os expoentes. Quem são os expoentes? 9 mais menos 6 mais menos 6. Que fica 9 mais com menos, menos, mais com menos, menos. Então, 9 menos 6 vai dar quanto? Dá 3. 3 menos 6 vai dar quanto? Menos 3. Por isso que aqui vai ficar menos 3. Então, fica 8,6 vezes 10 a menos 3. E embaixo tem o 10 a menos 2 aqui, ó, porque ele estava embaixo. Aqui eles estavam multiplicando, mas aqui ele está dividindo, ó. Então, no caso da divisão, repete a base, que é 10, e ao invés de somar os expoentes, eu vou diminuir. Então, vai ficar menos 3, menos 2. Menos com menos vai dar mais. Então, menos 3, eita, menos 3 mais, menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Por isso que quando eu termino essa conta, fica 8,6 vezes 10 a menos 1. E para tirar esse menos 1 é só andar a vírgula uma casa, ó, que vem para frente, 1. Aí dá 0,86 Newton. Certo? Mais ou menos, né? Questão de prática, calma. Mas o resto entendeu assim, o geral, né? Tirando a matemática, a parte da física, que é essa parte aqui de cima. Bora ler, a letra B. Desenhe no caderno a força que exerce em Q2 exerce em Q1. Para que lado vai estar apontando a força em Q1? Para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Esquerda, muito bem.
Como as cargas são igual, então essa Q2 empurra Q1 para cá. Ó. E qual é o valor dessa força? Qual vai ser o valor? A mesma, né, não? A mesma, não mudou nada, certo? Então a força que está atuando aqui em A vai ser a mesma força que vai atuar na carga 2, certo? A valor da carga é de 0,86. Então aqui é 0,86 newton e aqui também é 0,86 newtons, certo? Peguem aí o livro na página 38 e 39 e tentem fazer a questão 2, 3 e 4. Aí a maior dúvida agora, cadê o livro de física, né? Quem é que sabe onde é que está o livro? Pior que eu não sei, não, professor, tá aqui pela minha bagunça. Eu vou Tá vendo? procurar. A gente sabe que é assim. Meu Deus, que tristeza. Eu não tô nem em casa pra pegar o livro, ó. Eita, que chato. Deixa eu mostrar pra tu aqui, calma. Vixe, que derrota, professor. A pessoa tentando escapar, mas ele dá um jeito. Pra tudo tem jeito, só não pra morte. Eu achei, infelizmente. Ô, Olha aí. brincadeira. Uma já se livrou, já. Questão 2 aí, pra quem tá sem o livro. Caio se entregando que nem estudou o livro ainda, né? Só a resposta, lógico. Hoje nós estamos interessados só na resposta. Esqueça isso de copiar coisas do livro. Só a resposta. Eita, peraí que nessa questão não, viu? Peguei a errada. Esse é o exemplo resolvido 2.
Então não responde a 2, não? Responde a 2, não essa que eu botei no slide. A 2 do livro, sim. Pronto, a questão 2 do livro é essa daí, ó. Duas cargas elétricas pontiformes de mesma intensidade, separadas uma da outra por uma distância de 30 centímetros. É essa aí que vocês devem fazer. Sem fazer conta, qual é a resposta da letra A? Uma positiva e ela outra se a- negativa. Se ela E se atrai, as cargas são diferentes. ela atrai, tem que ser opostas a carga. Muito bem. Nenhuma dúvida até agora? Dúvida sempre. Difícil é ter alguma certeza, verdade.
E aí, já temos algum resultado? Qual seria esse resultado errado? Vamos lá, diga aí. Esse é o ponto. Eu nem sei o resultado que eu cheguei. Interessante. Só sei que nada sei, né? Muito bem. Já que estamos tão filosóficos hoje. Q1 e Q2. Quais são os problemas de Q1 e Q2? Vamos ver. Duas cargas elétricas pontiformes de mesma intensidade. O que é que essa primeira frase pode dizer aí? Pode te ajudar a resolver isso daí. Duas cargas elétricas pontiformes de mesma intensidade. São iguais as coisinhas. As duas coisinhas são iguais. Aí o que ela ajuda nesse Q1 e Q2 aí, teu? Igual, é. Q1 é igual a Q2. Que se tentar descobrir uma incógnita, vai estar descobrindo a outra do mesmo jeito? É, também. Mas é a forma que você coloca aí para resolver, né? Porque Bruno não vai conseguir resolver porque Q1 vezes Q2, né? Ele tem duas incógnitas. Deixa eu colocar aqui, ó. Calcule o valor da carga, né? Então, F é igual a Q0, que multiplica Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, certo? Ele deu o valor de F, que é 40. O Q0, 9 vezes 10 a nona, vezes Q1 vezes Q2, sobre D ao quadrado. Quanto é D? D é de 30 centímetros. Eu vou colocar aqui direto, tá? D é igual a 30 centímetros, que no caso vai ser igual a 0,3 metros. Então, D ao quadrado é 0,09, como a gente já viu. D ao quadrado vai ser 9 vezes 10 a menos 2, certo? Vou botar aqui direto. Corto 9, corto 9. 10 elevado a nona dividido por 10 elevado a 2 vai dar 10 elevado a 7. Então, eu fico com 40, que é igual a 10 elevado a 7, vezes, que é igual a Q1, vezes Q2. Só que ele dá a informação aqui, ó. Duas cargas elétricas pontiformes de mesma intensidade. Então, Q1 é igual a Q2. Por que 10 elevado a 7? Aqui, ó. 10 elevado a nona sobre 10 elevado a menos 2. Daqui, ó. 10 elevado a nona dividido por 10 elevado a 2, a menos 2. Repete a base e subtrai. 9, menos com menos mais. Eita, tá errado. 9 menos 2. Ah, é 11. Muito bem. Não é 7, não, é 11. 10 elevado a 11. Acho que eu peguei aqui de boca, irmão. Não endoida, não. Foi, eu peguei aqui de copiei de Bruno direto, mas foi eu que errei mesmo. É 10 a 11. Certo? Aí aqui, ó. Duas cargas elétricas pontiformes de mesma intensidade. Isso está dizendo o quê? Isso diz que Q1 é igual a Q2.
Então, eu não preciso botar Q1 e Q2. Eu vou botar aqui, ó. 40 é igual a 10 elevado a 11, que é igual a Q1. Q2 não é igual a Q1, então eu boto Q1 também. Então, fica Q1 vezes Q1. Então, vai ficar 40 é igual a 10 elevado a 11. Q1 vezes Q1 vai dar quanto? Q1 ao quadrado. Aí, agora eu consigo resolver. Vejam aí se vocês resolvem a partir disso. Porque a questão está dizendo, ó, duas cargas elétricas pontiformes de mesma intensidade. Se as duas têm mesma intensidade, então o valor de Q1 é igual ao valor de Q2. Eu poderia ter botado tudo Q1 e Q1, ou eu também posso botar Q2 e Q2, porque as duas têm o mesmo valor, certo? Então, uma é igual à outra. Que susto. Isso, Bruno, tá certo. Só que é menos 5, certo? O expoente é negativo. Mais alguém? Sim, como chega a esse resultado? Vamos lá. Deixa eu ver se tem um espaço em branco aqui. Deixa eu só abrir uma outra página aqui. Então, ó, ficou 40, que é igual a 10 elevado a 11. Que negócio chato aqui. Peraí.
40, que é igual a 10 elevado a 11, que multiplica Q ao quadrado, certo? Então eu vou isolar esse Q ao quadrado. Então vai ficar 40 sobre 10 elevado a 11, que ele passa dividindo, que é igual a Q ao quadrado. Só mudando de lado, Q ao quadrado é igual a 40 sobre 10 sobre elevado a 11, certo? Dessa forma fica ruim de resolver, certo? Então eu vou pegar esse 11 e vou colocar aqui em cima. Então Q ao quadrado vai ficar 40 vezes 10 elevado a menos 11. E vai ficar uma raiz quadrada aqui, ó. Que é igual a raiz quadrada de 40 vezes 10 a menos 11, certo? Lembrando, se eu for tirar a raiz quadrada de 40, quanto é a raiz quadrada de 40? Digam aí, qual é a raiz quadrada de 40? Não tem exata, certo? Aí o que eu faço, ó? Eu pego o Q. Isso aqui não é uma notação científica. Eu vou transformar esse 40 num 4. Como é que eu faço isso? Eu pego a vírgula e ando uma casa. Isso. Eu pego a vírgula e ando uma casa. Vai ficar 4 vezes 10, ao invés de ser menos 11, vai ser menos 10. Certo? Aí agora sim, eu sei. Pela propriedade da raiz quadrada, ó, fica aqui, raiz quadrada de 4, que é vezes raiz quadrada de 10 elevado a menos 10. Raiz quadrada de 4 eu sei que é 2. E fica aqui, raiz quadrada de 10 elevado a 10. Aí eu uso uma propriedade das raízes quadradas, ó. Essa raiz quadrada é a mesma coisa disso daqui, ó. De menos 10 sobre 2, dividido por 2. Aí fica aqui, é igual a 2 vezes 10 a menos 5, certo? E onde é que vem esse danado desse 10 a menos 2? Quando a gente fala em raiz quadrada, o que é que significa uma raiz quadrada? Significa que aqui é um expoente 2, ó. Certo? Aí agora sim, eu sei. Pela propriedade da raiz quadrada, ó, fica aqui, raiz quadrada de 4, que é vezes raiz quadrada de 10 elevado a 40 vezes 10 a menos 11, certo? Lembrando, se eu for tirar a raiz quadrada de 40, quanto é a raiz quadrada de 40? Digam aí, qual é a raiz quadrada de 40? Não tem exata, certo? Aí o que eu faço, ó? Eu pego o Q. Isso aqui não é uma notação científica. Eu vou transformar esse 40 num 4. Como é que eu faço isso? Eu pego a vírgula e ando uma casa. Isso. Eu pego a vírgula e ando uma casa. Vai ficar 4 vezes 10, ao invés de ser menos 11, vai ser menos 10. Certo? Aí agora sim, eu sei. Pela propriedade da raiz quadrada, ó, fica aqui, raiz quadrada de 4, que é vezes raiz quadrada de 10 elevado a menos 10. Raiz quadrada de 4 eu sei que é 2. E fica aqui, raiz quadrada de 10 elevado a 10. Aí eu uso uma propriedade das raízes quadradas, ó. Essa raiz quadrada é a mesma coisa disso daqui, ó. De menos 10 sobre 2, dividido por 2. Aí fica aqui, é igual a 2 vezes 10 a menos 5, certo? E onde é que vem esse danado desse 10 a menos 2? Quando a gente fala em raiz quadrada, o que é que significa uma raiz quadrada? Significa que aqui é um expoente 2, ó. Não tem raiz cúbica, que é expoentezinho aqui, é 3, certo? Então, quando eu estou fazendo a raiz de uma potência, uma é uma operação inversa à outra, certo? Então, a gente tem até uma coisinha para fazer, para lembrar, ó. O 10, ele está protegido pela raiz quadrada. E esse 2 está na parte de fora. O inverso dessa operação é o contrário. Esse 10 vai para cima e o 2 vai para baixo. Por isso que fica 10 elevado a menos 10, que fica em cima, dividido por 2. É a operação inversa. Aí, menos 10 dividido por 2 vai dar 10 elevado a menos 5. Por isso que fica esse valor. Certo? Mais ou menos, né?
Então, a gente já passou 15 minutos do horário, então tentem fazer as próximas questões, a questão 3 e a questão 4 no caderno, certo? Aí na próxima aula a gente corrige elas duas para tirar qualquer dúvida. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar no chat, qualquer coisa, se não tiver nada a falar, bom final de semana e até a próxima aula. Deus abençoe O senhor todos vai depois passar dessa alguma aula. atividade sobre esse cálculo? Essa a 3 e a 4 para fazer no caderno. Não precisa nem enviar, não. Ah, só essas duas, né? Só essas duas, isso. Eu nem vou falar nada. Depois dessa conta, eu fiquei sem palavras aqui, sabe? O problema é a matemática, hein? Não botem a culpa na física, não, viu? É da física também, professor. É Não, a culpa de- física ficou aqui, ó. Cadê a física? A física tá aqui em cima, ó. O resto é só matemática. O senhor já fez a chamada? Eu vou tirar um print aqui da lista de quem tá. Peraí. Pronto. Deus já abençoe a todos. A paz do irmão. A paz do Senhor, A paz do irmão. Senhor. Tchau. Até Tchau. quando a saúde mental voltar. Até Seja nunca. quinta-feira. Aí, tchau, gente. Tchau, até mais. Tchau. Até.